Você me contou algo sobre o perfil do teu cliente, citou a questão da faixa etária, entendi também que existe aí uma segmentação de renda, né? Talvez a gente não esteja falando de um ticket médio um pouco maior. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente, Eric, a segmentação comportamental, que a gente ouve também já na área de turismo, ou seja, turismo gay, turismo para solteiros. A gente está aqui na Semana da Parada em São Paulo. É o evento mais receptivo, né, do ponto de vista de turismo, né? A hotelaria paulistana está toda 100%, lotada, né, da hotelaria. 100%. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o olhar do segmento de turismo para esses grupos mais segmentados. Assim. Olha, a gente desenvolve um trabalho, até eu teria que entrar um pouco no nosso marketing mesmo, né? A gente tem uma série de catálogos que se chama The Traveler, né? E esses catálogos não são só catálogos, a gente é uma família de da comunicação da Teresa Pérez, que hoje já abrange redes sociais, tem um blog bastante ativo, e a gente cria conteúdo para esses diversos segmentos. Então, por exemplo, para o público mais ávido por arte, a gente está sempre preenchendo. Tem um calendário que a gente está no nosso site, o site novo da gente até entra no ar agora nesse comecinho de junho, passo para vocês depois, mas ele se chama The Traveler Planner, em que a gente coloca todos os eventos relacionados à arte, cultura, moda, etc. Então, o cliente, ele acha pelo seu próprio interesse, o tipo de viagem e o período que ele gostaria de ir. São pacotes prontos ou são entretenimentos que eu posso incluir no meu A gente não trabalha com nada pronto. A gente faz sugestões. Quando você vê, por exemplo, o próprio The Traveler, ele tem algumas sugestões de roteiros, sim, mas não significa que aquilo deva ser seguido à risca. Aquilo é uma sugestão nossa. Porque a nossa consultoria se diferencia justamente por isso. Nós somos a agência que o cliente chega achando que vai ficar 2 noites numa cidade e a gente nunca deixa ele ficar menos de 4 noites, para ele viver a experiência de verdade. Sim. É difícil convencê-lo no primeiro momento, mas depois que a gente convence, ele passa a confiar na gente e passa a dar pra gente esse prazer para administrar, né, o tempo dele para administrar. Então, assim, você tem esse público que busca realmente alguns interesses, a gente cria interesses para ele também, a gente mantém ele informado sobre o que está acontecendo, mas a gente não faz nenhuma divisão de perfil, porque pra gente o cliente, claro, para qualquer empresa o cliente é a coisa mais importante para manter uma empresa funcionando. E a gente trabalha com, na minha opinião, uma das indústrias mais privilegiadas do mundo, que é essa que consegue mudar um pouco a vida das pessoas para sempre. Uma viagem muda, ponto, acabou, isso eu não discuto, esse argumento. Né? Acho que e é inesquecível, pro bem ou pro mal? Pode ser pro mal. Pode ser para o mal. É muito bom que seja para o bem. A gente tem umas metas super ambiciosas em relação ao feedback positivo do cliente. E a gente trabalha com esse engajamento que eu falei no passado. Então, a gente quer sempre ouvir o cliente. Mesmo o detalhe do que foi só satisfatório, para a gente não foi bom. E quando é só satisfatório, aí é que não foi bom mesmo. Tem que ser mais do que satisfatório. Na Teresa Pérez a gente diz que uma viagem tem que ser memorável. E ela é memorável do começo ao final. Tem umas histórias de clientes que a gente adora contar. Por exemplo, a sacola da gente é meio icônica, ela tem uma cor, né? Agora ela tem 2 cores, mas geralmente sempre foi uma sacola azul, que é a marca da Teresa Pérez. Uma sacola de materiais que a gente entrega para o cliente. E a gente tem histórias de clientes, a gente fez um marketing de identificação e grandes marcas trabalham isso, por exemplo a Tiffany, com aquele azul típico da Tiffany, né? Acho que a Moët Chandon também tem um amarelo bem vivo, que é a cara deles. A gente tem a sacolinha azul que chega na casa do cliente com os materiais, e tem clientes que ligam para a gente para contar que cada vez que uma sacola dessas chega, é uma grande alegria para a família. A esposa já está lá esperando com um jantar super especial para conversar com a família sobre a viagem. Às vezes eles marcam uma reunião para falar sobre o que está ali dentro, sim, porque eles já viveram experiências com a gente e entendem que naquela sacola tem um sonho, né, que vai ser a próxima viagem, o próximo self deles, né, essa próxima vivência. Que ações vocês fazem para os clientes que a gente chama de dormentes? Ou seja, né, em geral, as empresas elas atuam ou na conquista de novos clientes ou na rentabilização dos clientes atuais, e a gente sabe que existe uma terceira parcela de clientes que passou por vocês e que por algum motivo não voltou mais. Sim. São os clientes dormentes. Como é que você recupera esses clientes? Existe alguma ação específica para dar uma acordada nesse cara? Existem algumas, né? A gente, esse cliente dormente na Teresa Pérez, ele sempre foi muito frequente, porque a gente é conhecido como uma empresa que vende sonhos. E eu acho que o primeiro sonho que um cliente na vida adulta
realiza é a lua de mel. Então a gente tem um grande número, acho que é um produto que a gente faz bem e por isso a gente faz essa análise tão profunda da personalidade do cliente, porque a lua de mel dele é muito importante. E aí quando o cliente casa e faz a lua de mel, ele realiza a lua de mel, quando ele volta da viagem, não é 100% garantido que ele vai viajar na sequência. Logo os filhos chegam, são clientes que ainda estão se comprometendo com o trabalho, gente que está conquistando novos desafios. Lógico. Então, e alguém tem que pagar essa viagem trabalhando os outros 11 meses. Pois é, até porque a lua de mel pode ter sido um presente. Então, assim, continuar esse relacionamento com o cliente, hoje a gente tem várias ferramentas para isso. Eu conto para você um dado super interessante. A gente fez uma mudança na chave de como a gente trabalha um destino, como a gente promove um destino. Nossa matéria-prima é destino, não é hotel. A hotelaria na Teresa Pérez, ela sempre vem junto e ela passa por uma lista de exigências para estar no nosso portfólio muito grande. Sempre alguém da Teresa Pérez precisa ter visitado o hotel e precisa ter completado ali os cheques mínimos para que aquele hotel se adeque. E alguns a gente só indica para um certo tipo de cliente. Sendo assim, o que acontece? Esses clientes que deixam de viajar, a gente tem as publicações que chegam na casa deles e que a gente está convidando ali o tempo inteiro. E tem também o eTraveler, que cada vez mais se torna popular. Quando a gente mudou o conteúdo do eTraveler, foi uma campanha que começou há 2 anos lá, em que a gente chama essa época de a era do conteúdo. Nós trabalhamos cada destino com uma informação que a gente quer desenvolver ali daquele destino, não tentamos falar sobre tudo, não damos adjetivos vagos, é informativo, mas ainda assim a gente procura manter aquela aura encantadora que a Teresa Pérez sempre teve em relação aos destinos que trabalha. Então o cliente hoje do eTraveler, muita gente pede e mantém uma comunicação com a gente quase diária. Tem gente que volta pra gente só para dizer, amei, bota na minha lista. Né? Então é um contato com o cliente diário, semanal. Talvez eu acho que a Teresa Pérez é hoje a única empresa do mercado que comunica com o cliente quase diariamente e ainda assim o cliente mantém hábito por mais informações, porque a gente está falando do prazer dele, a gente está dando ideias para ele viajar no futuro, ele passa isso para alguém, ele indica para outros, então é muito bacana. Acho que quando você engaja o cliente, ele não sai. Ele pode ter esse período de dormência por alguns anos, tá? A gente tem uma taxa de clientes que não compram com a gente há 2 anos e nosso atendimento, uma parte dele é dedicada somente para saber o que está acontecendo com esses clientes. Então eles têm uma meta anual de reativações que são feitas e a gente também faz algumas publicações para esses clientes. Ótimo, muito bom. Pessoal, é isso. Eu acho que em síntese deu para a gente entender um pouco que a receita de sucesso está primeiro em conhecer o perfil desse cliente e encantá-lo com, como o Eric bem disse, experiências. Experiências são inesquecíveis. Relações que começam pelo coração e fidelizam pelo cérebro. Eric, nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer pelo tempo, pela presença aqui, por essa divisão de experiência. Se alguém quiser falar com você, tiver mais alguma dúvida, como te contar? Eu vou deixar meu e-mail, é eric.sadao, SADAO, @teresaperes.com.br. Pode ligar na Teresa Pérez também, 3799-4000 e me procurar, a gente está sempre por lá. Muito obrigado, ou então escrever para o nosso site, para o nosso e-mail aqui, marketing do ideal ao real, @clicktv.com.br. Agradeço a tua audiência, até quarta-feira que vem, tenha uma ótima semana e um ótimo feriado.